Oi, está no ar o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara, canal 4 da NET e 61.4 em TV aberta. Vamos falar de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar? Hoje nós vamos conversar sobre o glaucoma, saber o que é essa doença que é lenta, perigosa e acomete cerca de 1 milhão de pessoas no Brasil e o pior, pode levar à cegueira. E quem vai conversar com a gente hoje, que vai nos explicar, é a médica oftalmologista, a doutora Silmara Merino Lois. Doutora, muito obrigada por sua presença em nosso programa. Eu agradeço, Eu queria começar a nossa entrevista. O glaucoma existe assim, de várias formas, vários tipos. Sim. Ângulo aberto, fechado, de pressão. Eu queria que a senhora explicasse cada uma dessas formas e a diferenciação entre elas. Certo. Existem várias classificações para o glaucoma. Uma delas é classificar em ângulo aberto ou fechado. O ângulo é uma estrutura anatômica dentro do nosso olho, uma estrutura importante por onde vai haver o fluxo do líquido que circula dentro do olho. Então, no glaucoma de ângulo aberto, esse canal, esse ângulo está aberto, favorecendo, pelo menos a princípio, o escoamento desse líquido. No ângulo fechado, então, existe uma obstrução anatômica ali naquela região, onde vai haver uma dificuldade, então, para que esse fluxo seja bem direcionado e que faça um escoamento adequado para a circulação do olho, a circulação do olho e as estruturas ao redor, né? Basicamente, o glaucoma de ângulo aberto é o mais comum, é onde a gente encontra cerca de 90% dos casos. O glaucoma de ângulo fechado é mais raro e o glaucoma de ângulo fechado ele tem sintomas. Ah, sim. E o glaucoma de pressão congênito, se não me engano, acho que são esses? Existem outras classificações, como eu falei, né? Existe o glaucoma congênito, que é aquele onde o bebê já nasce com a alteração anatômica e no caso do bebê, a identificação do quadro já é no momento do nascimento. Muitas vezes o pediatra que está auxiliando ali no parto, já consegue detectar essa alteração. Já percebe que ela é nítida? É nítida, é muito diferente do adulto, né? O bebê ele já nasce com olhos grandes, com uma opacidade grande na córnea, o olho é azulado. Então essas características já chamam muito a atenção e isso já faz com que o pediatra muitas vezes entre em contato com a gente ali naquele momento mesmo. O glaucoma da infância, da adolescência, são glaucomas também mais raros, também com comportamento diferente do adulto. Nem sempre a gente observa as alterações visuais, né, assim, nítidas, mas também são, como eu falei, são mais raros. O glaucoma de pressão normal, existe outra classificação. O glaucoma de pressão normal é um glaucoma de ângulo aberto, porém, durante a avaliação oftalmológica, com os exames específicos, nós observamos que não existe alteração propriamente na pressão ocular. Aparentemente, essa pressão está dentro da faixa de normalidade, mas o dano no nervo óptico já está instalado. Sim. Agora, o que é o glaucoma? O que acontece com o nosso olho quando a gente tem o glaucoma? Isso. O glaucoma, então, hoje a classificação dele até é diferente do que as pessoas tinham conhecimento há uns anos atrás, né? O glaucoma é uma doença do nervo óptico. O nervo óptico é uma estrutura basicamente cilíndrica, onde dentro desse cilindro existem 1 milhão de fibras nervosas, ou seja, células ali dentro. Essas células são importantes para captar a imagem e essa imagem ser transmitida para o cérebro, e o cérebro, então, retorna isso como a imagem visual que nós temos, né? Então, essas células no glaucoma, elas vão se perdendo, elas vão morrendo aos poucos, e à medida que ela vai sendo danificada, vai ocorrendo, então, uma perda no campo de visão. Esse dano no nervo óptico, o mais comum é que ele aconteça devido a pressões oculares altas, né? Mas nem sempre isso acontece. Alguns glaucomas raros, como o glaucoma de pressão normal, a pressão praticamente está dentro da faixa normal, mas o dano vai ocorrendo e a perda visual vai acontecendo. Você falou sobre pressão ocular. Eu queria que você explicasse o que é a pressão ocular e qual a diferença da hipertensão arterial que se fala. Se existe a diferença, se é a mesma coisa. Porque parece que confunde, né, quando fala pressão ocular. Será quem tem pressão alta? Quem tem pressão alta tem a pressão ocular alta? Não necessariamente, né? A pressão ocular, ela é formada por... existe uma região dentro do nosso olho
que produz um líquido, que é o humor aquoso. Esse líquido é constantemente produzido e ele tem que ser constantemente drenado, né? O equilíbrio entre essa produção e o escoamento é que promove a pressão dentro do olho. Essa pressão ela é importante para a manutenção da estrutura ocular, né? E esse líquido é muito importante para a nutrição interna dos tecidos oculares. Certo. Então, não tem nada a ver com a pressão arterial? Não tem. Pressão arterial é uma situação, pressão ocular é outra. Em casos muito raros também, a pressão arterial eventualmente pode contribuir para uma lesão maior do nervo óptico, né? Mas não que interfira diretamente na pressão ocular. Agora, como que a pessoa pode perceber que ela está desenvolvendo glaucoma, já que ela é silenciosa, é lenta? No glaucoma de ângulo aberto, infelizmente, o paciente não vai perceber. Quando ele começa a perceber alguma alteração no seu campo de visão, algumas vezes ele começa a esbarrar com mais facilidade nos móveis, ou no caminhar na rua ele não percebe um buraco, um degrau, né? Então, nessa situação já existe instalado uma perda de campo visual. E é importante a gente lembrar, essa perda é irreversível. Quer dizer, leva à cegueira, a pessoa pode ficar cega? Pode ficar cego, pode sim. Essa é uma das maiores causas de cegueira no mundo hoje, de cegueira irreversível, né? Então, no caso do glaucoma de ângulo aberto, que é o modo silencioso da doença, o mais importante vão ser as avaliações periódicas, né? Ir ao oftalmologista com frequência, dependendo de algumas características de risco, essa frequência pode ser maior ou menor, mas é através dos exames oftalmológicos que nós conseguimos detectar o glaucoma na sua fase mais inicial, que é o ideal que o diagnóstico seja feito nessa fase. Agora, ela atinge todas as pessoas em todas as idades ou há um público específico? O glaucoma é uma doença que pode ocorrer em qualquer faixa etária, dos bebês aos idosos, mas ela é mais comum após os 40 anos. Então, toda pessoa com mais de 40 anos e principalmente se tiver algumas características de risco, por exemplo, se já tiverem casos na família de glaucoma, o glaucoma é uma doença de tendência genética, muitas vezes. Hereditário? Hereditário. Passa de pai para filho? Ele pode às vezes pular gerações, então não necessariamente a gente consegue detectar algum membro da família com glaucoma, né? Mas ele tem em algumas situações, ele tem uma tendência genética a se desenvolver, né? Pessoas que são míopes, os míopes, além de outras doenças oculares, ele também pode ter uma tendência maior a desenvolver o glaucoma. Os diabéticos, né? Uma doença importantíssima também, que pode provocar doenças variadas no olho, né? Retinopatia diabética principalmente, mas o glaucoma também é uma manifestação dos diabéticos. E algumas raças são mais predispostas a desenvolver o glaucoma e muitas vezes o glaucoma até de forma mais agressiva, né? Os negros, principalmente, pessoas que têm antecedente asiáticos, orientais. No caso dos orientais, eles têm uma tendência maior ao glaucoma de ângulo fechado, né? Pela anatomia do olho? Pela anatomia. Então, nós falamos do glaucoma de ângulo aberto, que não dá sintomas. O glaucoma de ângulo fechado, ele já tem sintomas aberrantes, né? O paciente está bem, acorda bem e, de repente, ele tem uma dor súbita no olho. É uma dor de tão grande intensidade que ele pode ter náuseas, vômitos. Essa dor pode irradiar para todo lado, o mesmo lado do olho acometido, pode irradiar para a cabeça. Muitas vezes a pessoa se confunde, às vezes já tem um problema arterial, ela se confunde se ela está tendo um AVC, né, um derrame. Então, é uma situação assim mais dramática, que faz com que a pessoa procure um atendimento médico imediato. Mas confunde com outras doenças? Quando chega nessa parte de avaliação médica, chega a confundir, doutora, por esses sintomas? Pode confundir, porque muitas vezes o paciente ele não sabe que tem uma doença ocular ou que tem uma predisposição ocular a desenvolver aquele problema. E como a doença pode se manifestar com esses outros sintomas sistêmicos, né? Às vezes ele relaciona aquilo com um problema gástrico, às vezes ele relaciona aquilo com uma alteração de pressão arterial, porque está doendo a cabeça.
Então, isso pode, às vezes, retardar a avaliação oftalmológica e quanto mais tempo se passa nessa situação, o dano ocular é muito mais sério, muito mais grave. Então, uma situação de dor ocular súbita é procurar o oftalmologista imediatamente, né? A questão de horas pode fazer toda a diferença no prognóstico desse paciente futuramente. Um agravamento, né, dessa Exatamente. situação. Agora, com relação a tratamento, existe tratamento? Leva a cegueira, mas existe tratamento que a pessoa consegue ir levando a vida e se adaptando com essa moléstia? Felizmente, né? O glaucoma é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. E o tratamento vai depender muito da fase onde a doença foi diagnosticada, se é uma fase mais precoce, se é uma fase mais tardia, se existe algumas outras doenças oculares ou sistêmicas que estão associadas a essa patologia, né? Às vezes tem catarata associado, enfim, outras doenças oculares, inflamações repetidas. Então, essas situações é que vão determinar qual tipo de tratamento. O tratamento, existem colírios, né? Várias formas de colírios, existe tratamento a laser, também laser de diferentes tipos, né? Dependendo do tipo de glaucoma, existe um laser específico para o glaucoma de ângulo aberto, um laser específico para o glaucoma de ângulo fechado. E existem as cirurgias tradicionais, né? As cirurgias também têm evoluído de forma muito importante e menos agressiva para o olho. Sim. Com relação à medicação, colírios, o que tem, assim, de novo no mercado? Está surgindo medicamento novo que auxilia mais no tratamento do glaucoma, doutora? Bom, em relação à medicação, nós tivemos uma mudança muito importante nos últimos 15, 20 anos. Né? Isso pode parecer muito, mas não é. Para o glaucoma e para a medicina em si não é tanto tempo assim. Mas mesmo esses colírios que surgiram de cerca de 20 anos para cá, eles estão sofrendo melhoras, né? No sentido de amenizar os efeitos colaterais desses medicamentos. Né? O glaucoma não é uma doença muito fácil de lidar, porque o próprio tratamento também provoca uma série de reações e isso pode levar a uma certa intolerância. O paciente desistir do tratamento? Olha, às vezes o paciente pode pensar em desistir, né? Mas é aí que entra o médico, ele tem que estar alertando esse paciente e esclarecendo quaisquer dúvidas, né? E dando, inclusive, outras formas de tratamento para aquele paciente que não está tolerando aquele tipo de tratamento. Abandonar o tratamento de glaucoma nunca. Nunca. Nunca, né? Isso é muito, muito importante. Mas os colírios, eles têm melhorado a sua eficiência, a maneira de usar também tem sido melhorada ao longo do tempo. Os efeitos colaterais estão sendo amenizados, né? Com associações de medicação, diminuindo a quantidade de colírios ao longo do dia. Então, a gente tem tido uma boa resposta e uma boa tolerância ao uso desses medicamentos. Correto. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Saúde em Foco. Hoje a gente está falando sobre glaucoma e no próximo bloco nós vamos mostrar umas imagens que ilustram bem como é o desenvolvimento dessa doença, o glaucoma. Aguarde um instante só. Eu era fruto do medo, do silêncio, da dor, do artificial, da angústia, da violência, do desamor. Eu era o fruto que secou. Hoje sou fruto da diversidade, da beleza, da luta, do desejo, da liberdade. Eu sou o fruto de muitas conquistas. Socorro! Socorro! Homem-Pássaro! Chamando todos os super-heróis. Chamando todos os super-heróis. Isto não é um teste. Nossas comunidades foram invadidas por mosquitos extremamente perigosos. Nós precisamos da sua ajuda. O mosquito pode transmitir a zika e outros tipos de doença. Eles se reproduzem rápido e aos milhões, usando qualquer recipiente de água parada que encontram pela frente.
A sua missão é localizar e remover ou cobrir todo lugar que pode virar criadora de mosquito. Na sua casa e na sua vizinhança. Barris, pneus velhos, vasos de plantas e até potes de água de animais domésticos. Acesse cartoonnetwork.com.br para baixar as instruções da sua missão. Nós precisamos parar o mosquito antes que seja tarde. Nosso destino está em suas mãos. Que isso, cara? Eu nunca pensei que fosse tão fácil pesquisar a melhor empresa para contratar. Mais um que descobriu o aplicativo do consumidor.gov.br. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. Estamos de volta com o Saúde em Foco. Hoje a gente está conversando sobre glaucoma com a doutora Silmara Merino Lois, que é oftalmologista especialista nesta área. Doutora, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre o que é o glaucoma, mas agora eu gostaria de mostrar umas imagens para o nosso telespectador, quem está nos assistindo, entender como é enxergar com essa doença em desenvolvimento. Vamos acompanhar? Então, a gente está vendo, doutora, essa imagem, que é uma paisagem, são flores. A pessoa que está com a visão normal, ela enxerga Exatamente, tudo, né? ela enxerga toda essa área, né, toda a dimensão da imagem, né, sem nenhum defeito. Né? Sim, quer dizer, a imagem completa. A imagem completa, a pessoa normal enxerga dessa forma. Certo. A gente percebe os detalhes, né? Que seria a imagem, a visão central. Isso, e tem a periférica. Exatamente, a gente percebe com nitidez a flor maior, né? A flor que tem mais detalhes, mas a gente também percebe, mesmo olhando diretamente para essa flor maior, nós conseguimos observar toda a profundidade da imagem, né? Os outros detalhes menores da paisagem. Aí a gente percebe, conforme vai se instalando o glaucoma, a lateral da imagem vai ficando escura, ou seja, vai perdendo a visão. Vai. É exatamente assim? É muito semelhante a isso, né? Nós vamos perdendo a visão lateral e é muito importante que nessa situação nós ainda não temos essa percepção. No nosso dia a dia a gente não percebe isso. O paciente então não percebe? Ainda não percebe. Isso já é detectado através de um exame chamado campimetria visual, né? Durante o exame vão ser provocados estímulos luminosos em várias localizações do campo de visão. E o paciente, então, ele não responde naquelas áreas. Porém, no dia a dia, na rotina, o paciente, por mais observador que ele seja, ele não vai conseguir detectar essa lesão, por exemplo. Né? Nós já não vemos a flor principal com todos os detalhes. Né? Já não vemos um pouco ali da região lateral. Né? À medida que a lesão vai se agravando, então aí a gente tem essa outra imagem, que já é o campo tubular. Quer dizer, não é nem a imagem diminuindo, mas sim o campo de visão mesmo. O campo de visão. Por que o paciente não consegue identificar essa perda? Porque naquele local central, a visão dele pode ser 100%. Ele enxerga com detalhes. Quer dizer, não é nem embaçamento também. Não é embaçamento também, não é embaçamento. Às vezes, por doenças associadas, ele pode ter um embaçamento também. Ele pode ter um problema com grau de óculos que provoca um embaçamento, ele pode ter uma catarata associada que também provoca um embaçamento. Mas, se o paciente não tiver nenhuma dessas situações, aquela região central ela é preservada. Né? Então, ele vê com nitidez aquela região. E quando a gente vai observar qualquer situação, nós vamos naquele foco central. Né? Então, por isso que muitas vezes o paciente não percebe a lesão lateral, porque ele vai mirar na região onde a visão ainda está preservada. E pode ocorrer de um olho compensar o outro ou não? Sem dúvida. O glaucoma é uma doença assimétrica. Ele não tem a lesão da mesma forma nos dois olhos. Geralmente ele começa num olho primeiro de maneira mais intensa e o outro olho de maneira mais silenciosa ainda. E o nosso cérebro, ele é um órgão extremamente qualificado, né, para unir a imagem dos dois olhos. Então, muitas vezes, compensa o defeito de campo visual de um olho com o campo visual melhor do outro. Né? Isso vai dificultar ainda mais a percepção do paciente. Agora, uma situação que a gente vê, olha, eu vou ao oftalmologista todo ano, faço todos os exames,
Mas nessa consulta rotineira no oftalmologista, os oftalmologistas, eles comumente fazem esse exame de pressão do olho ou não? O paciente tem que pedir a outros exames que são necessários também numa consulta, mesmo que não há suspeita alguma? Isso. Que seriam rotinas? Sim, numa consulta de rotina, um paciente acima dos 40 anos, é rotina que o médico avalia a pressão ocular desse paciente, né? E esse exame, como ele é exatamente, doutora? É um exame indolor, muito fácil de ser realizado, é feito com anestesia colírio, que é o colírio que usamos dentro ali do consultório, né? E através de um aparelho chamado tonômetro, ele vai tocar a superfície da córnea, né? E esse aparelho vai fazer uma força sobre a córnea para registrar a pressão dentro do olho. Existem outros tipos de equipamento que também podem ser utilizados na medida da pressão ocular, mas alguns equipamentos eles têm até que ser usados de maneira um pouco cautelosa, para que o próprio equipamento muitas vezes não confunda o médico no que ele está lendo como registro da pressão ocular, né? Basicamente, essa medida de pressão é feita assim em segundos, né? Feito a medida da pressão ocular, e é claro, antes até mesmo disso, na avaliação, na consulta oftalmológica, o médico vai analisar se aquele paciente tem outros fatores de risco, se ele tem antecedentes na família com a doença, quais outras situações anatômicas, oculares ele já teve, alguma cirurgia ocular, alguma infecção persistente, uma inflamação crônica. Então, através dessas informações, ele já vai começar a pesquisar outras situações dentro do olho, né? Aí, o que podemos fazer ainda dentro do consultório? Uma avaliação do canal da pressão. Também um exame fácil de fazer, rápido, um exame feito com uma lente especial, onde essa lente vai conseguir visualizar a parte interna do olho e saber se esse canal é aberto, se ele é fechado, se ele tem áreas de aderência, né, que já mostram, às vezes, algumas inflamações crônicas, algumas áreas com dificuldade, onde possa haver um escoamento do humor aquoso. O passo seguinte ainda, dentro do consultório, é uma avaliação direta do nervo óptico. A gente consegue ver o nervo óptico, pelo menos a superfície dele, com uma outra lente, né, que vai aumentar, então, o tamanho desse nervo. A gente vai conseguir ver detalhes do nervo, né? Saber se dentro do nervo óptico, se nós temos alguma área já com defeito, que seja visível ao oftalmologista naquele momento. Então, essas situações, cada um desses exames, eles vão ser uma peça do quebra-cabeças. Então, nós vamos, então, analisando quais os fatores de risco desse paciente e aprofundando ainda mais essa investigação, caso um desses exames mostre aí algum sinal importante que deva ser investigado mais profundamente. Agora, o tratamento é possível, a cura ainda não, mas existe alguma forma de preservar a visão nos nossos olhos para o glaucoma? Exercício físico, alimentação? Bom, a saúde geral é muito importante, né, para qualquer doença praticamente. No glaucoma é muito importante que a gente tenha uma saúde geral boa, então cuidar bem da alimentação, né, evitar os excessos, controlar bem uma diabetes, controlar bem uma hipertensão arterial. A prática de exercícios é importante também para o glaucoma, pelo menos para tentar preservar as estruturas oculares, porque uma boa circulação, que a atividade física pode ajudar, uma boa circulação vai fazer com que esse sangue flua melhor e alcance o nervo óptico com uma qualidade melhor de oxigenação e etc. Então, esses fatores, eles não são diretamente ligados ao glaucoma e propriamente a preservar a doença, a estrutura. Mas é importante que nós tenhamos essas impressões para que essa estrutura seja o mais saudável possível. Quer dizer, exercício físico, às vezes a pessoa faz para o coração, para controlar diabetes, hipertensão, e está também ajudando na visão, no olho. Sem dúvida, sem dúvida. Na grande maioria das vezes, o exercício ajuda. Existe uma situação também rara, né, mas que, eventualmente, a gente pode ter algum prejuízo para o glaucoma. Determinadas posições da yoga,
Ah, né? sim. A gente pode, num tipo específico também de glaucoma, nós podemos ter algum agravamento, ou pelo menos o risco maior desse agravamento. Então, mas isso são situações assim, isso é uma exceção. É o fato de deixar a cabeça para baixo, Isso, essas posições exatamente. mais radicais. Mas assim, sempre com acompanhamento médico. Sem dúvida, sempre com acompanhamento médico, sempre esclarecendo ao profissional que está acompanhando aquele exercício, olha, eu tenho glaucoma, né? É importante para que o profissional também auxilie ali na orientação do exercício. Sim. Doutora, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria, antes de encerrar, porque hoje o glaucoma é um caso de saúde pública no país, né? Então, a necessidade do diagnóstico precoce para que as pessoas não venham, né? Porque o glaucoma não mata, né? Não leva à morte, mas eu acho que transforma a vida de qualquer pessoa que venha ser acometido por ele, não é? Sem dúvida. A situação do glaucoma na saúde pública hoje já é uma situação grave. E nós sabemos que a população brasileira ela está envelhecendo. Então, daqui pouquíssimo tempo, cerca de 10, 20 anos, nós teremos uma população idosa muito maior do que a população jovem, né? E nós sabemos que a estrutura econômica depende dessa população jovem e, mais ainda, esses idosos todos vão precisar dessa situação de estabilidade econômica. Hoje, pensando já no futuro próximo, né, nós precisamos dar toda a condição necessária para que esse paciente faça o seu diagnóstico, tenha o seu diagnóstico precoce, né, descobrindo a doença o quanto antes. Nós não vamos ter sequelas graves de visão e esse paciente pode, inclusive, continuar sendo produtivo na sua vida, mesmo que com um pouco mais de idade, né? Então, é importante que a gente tenha esse pensamento, fazer um diagnóstico precoce hoje. E dentro da saúde pública, é possível esse diagnóstico ser feito também na estrutura pública de saúde, né? Existem alguns centros que conseguem dar o primeiro suporte a esse paciente, fazer uma investigação mais aprofundada com determinados exames específicos. É claro que muitas vezes na estrutura pública isso é um pouco mais moroso, mas existe esse arsenal dentro da estrutura pública para ajudar os pacientes carentes também. Correto. Doutora, eu agradeço a sua presença hoje no Saúde em Foco, nos informando, esclarecendo, tirando dúvidas sobre o glaucoma, uma doença muito importante, como a gente disse, silenciosa, perigosa, que acomete 1 milhão de pessoas em todo o país e leva à cegueira. Muito obrigada. Eu agradeço a você, Jaqueline. E a você que nos acompanhou, também muito obrigada por sua atenção. Espero que você tenha gostado e até o próximo programa. E você pode assistir outro Saúde em Foco no nosso canal no YouTube. Basta acessar TV Câmara. O nosso canal tem todos os programas Saúde em Foco e todos os programas aqui da TV Câmara também. Até o próximo programa e tchau!